As doenças não cariosas, como trincas dentárias, desgastes dentários, recessões gengivais, biocorrosão e fraturas recorrentes, estão entre as doenças que mais frequentemente ocorrem em nosso consultório. E agora, devido ao uso excessivo de telas, o que tem ocorrido é que também tem aumentado o número de cárie e de placa bacteriana e inflamação gengival. O meu nome é Milka Clay Silva, eu sou cirurgia dentista e tenho pós-graduação em fisiologia humana. E eu quero falar para vocês hoje sobre essa visão mais integrativa que ocorre justamente quando nós temos um excesso de uso de telas, que pode ser computador, televisão, celular, e o quanto isso está influenciando nos problemas da cavidade oral. Eu faço parte dos Dentista Pro, da comunidade Dentista Pro, e no domingo o doutor Paulo Vinícius fez uma live, né, mostrando alguns trabalhos científicos bem recentes, de 23, 24 e 25, onde mostrava a correlação entre o uso excessivo de tela e os problemas da cavidade oral, principalmente hoje a cárie e a inflamação gengival, além dos problemas das doenças não cariosas que nós já tínhamos percebido que influenciavam direto. E por que isso ocorre? Né? É muito importante que a gente leve em consideração, ele mostrou mais os trabalhos ali de crianças e adolescentes, tá? E é o que nós vamos abordar aqui, mas a gente vai fazer algumas correlações com adultos também. Porém, assim, o que é muito importante? Vamos começar os problemas emocionais e psiquiátricos que ocorrem durante o uso excessivo de tela. Né? O importante é que a gente saiba que as crianças elas são muito mais influenciadas pelos problemas que são provocados pelo uso excessivo de tela em relação aos adultos. E eu vou mostrar para vocês aqui, um guia, né, que chama o Guideline americano de pediatria, onde eles sugerem que o máximo de uso de tela para uma criança, a partir dos 2 anos, no máximo de 2 horas por dia. E antes dos 2 anos, não ficar usando tela. Olha assim, ó, a importância disso. Mas por quê? Por que eu não posso usar tela? O que ela influencia? Então, eles fizeram análises com essas crianças para ver assim, ó, o quanto a tela influenciava. Lógico, são trabalhos para odontologia, mas junto eles têm que citar as outras coisas que ocorrem. Então, nós temos que começar pela própria postura. Quando tu vais usar um celular, que tu abaixa a cabeça, o que acontece? Tu já força a tua coluna cervical, tu joga a tua mandíbula para frente, tu diminui a passagem de ar, olha só, de oxigênio, e essa criança começa a receber menos oxigenação, então ela começa a ter deficiência de oxigênio, com o tempo ela começa a ficar com irritabilidade, ela começa a diminuir cognição, e isso vai afetar na sua memória e no seu comportamento. Essa criança vai ter um sono que não vai ser reparador, porque isso é devido a essa deficiência de oxigênio, isso ocorre um aumento do cortisol. Olha só, gente, quão longe vai isso aí. Ocorre um aumento, porque, lógico, o corpo está sob o estresse, ele está com deficiência de oxigênio. Então, o cortisol é a nossa principal defesa, ele vai aumentar para tentar defender. E esse aumento do cortisol, durante o momento de uso da tela, ele vai refletir no sono da criança à noite. E ela vai perder qualidade de sono. E se essa tela em excesso for usada à noite, pior ainda, porque vão ser crianças que vão ter sérios problemas de sono e elas vão ter sono fragmentado. Ela, além de não dormir direito, ela não vai ter um sono reparador. Ela já teve, outra coisa que eu esqueci, quando está de cabeça baixa, o que acontece é que eles acabam respirando pela boca, e daí a gente sabe que a respiração, ela deve ser nasal, então a criança começa a se tornar um respirador bucal, que nós sabemos que além de afetar o crescimento dos ossos da face, ele vai atrapalhar as questões cognitivas e vai fazer dessa criança uma criança com déficit de atenção. Olha só, gente, assim, ó, muitas crianças estão sendo tratadas como tendo déficit de atenção, onde o problema dela é uma criança que não tem um vedamento labial, é um respirador bucal e pode ser a origem aí do excesso de tela. E o quanto isso vai impactar na odontologia. Então, assim, ó, tem outras coisas que esses trabalhos analisam, que são muito bacanas, e eu vou falar com vocês depois, mas eu quero primeiro pegar essas coisas básicas, que são assim, ó, qualquer leigo olha e observa a postura de uma criança, que enquanto ela está olhando ali, ela não está respirando pelo nariz, e ela começa realmente a ficar uma criança mais irritada. Então, o que acontece? Como ela se tornou um respirador bucal,
ela vai começar a ter problemas de nariz trancado, vai ter problemas de sinusite, ela vai começar a diminuir a saliva, ela vai começar, como os ossos não vão crescer da forma correta, porque a respiração nasal, ela expande os nossos ossos. Como ela está respirando pela boca, ela vai ter um crescimento mais vertical. E com isso, ela vai começar a ter falta de espaço nos seus dentes. E, lógico, eu não sou ortodontista, eu não trabalho nessa parte, mas é muito importante que vocês procurem um odontopediatra. Se o filho de vocês usa tela ou não, ou se ele é o respirador bucal, vocês têm que cuidar isso, porque isso vai influenciar demais na vida e na efetividade da vida dessa pessoa, desse adulto que tem uma criança que é um respirador bucal. O que que acontece? Por ela não dormir bem à noite, ela vai acordar no outro dia irritada, irrequieta, não vai prestar atenção em nada e vai ser uma criança que vai incomodar, porque ela está irritada, ela está com sono, o adulto já incomoda, imagina uma criança. Então, assim, ó, isso acaba impactando muito na saúde da criança. E a gente sabe que a saúde, ela está diretamente relacionada com a cavidade oral. Mas o problema do aumento de cárie, olha só, é que eles perceberam que as crianças e adolescentes que usam mais o excesso de tela, né? E eles falam, olha, nem é tanto, é mais de 6 horas por semana, né? E tem crianças que chegam a fazer isso por dia, por dia. Então, essas crianças, junto com o excesso de tela, existe aí um comportamento viciante. Olha só, gente, o quão longe vai isso e como os pais têm que estar atentos. Esse comportamento viciante, em geral, ele está associado a, enquanto está usando a tela, eles estão comendo alimentos, tá? Alimentos que não são saudáveis, né? Em geral, são alimentos, principalmente carboidratos, são muito pegajosos, comidas, produtos alimentícios que são práticos. E eu achei interessante num dos trabalhos que muito ocorre porque os pais, às vezes, não têm tempo, né? Pais que trabalham demais e que chegam em casa e às vezes não tem tempo de dar atenção para o filho. Então, para eles, é muito prático o filho ficar ali na tela, preso à tela, enquanto ele faz o trabalho dele e vai fazendo. Só que o que acontece? Esse pai também não tem tempo de fazer uma alimentação correta para o filho. Então, a criança fica comendo alimentos altamente cariogênicos, e também são crianças que têm uma vida mais sedentária, porque elas ficam muito sentadas, e a falta de atividade física, a gente sabe que principalmente nas questões de cálcio, elas são extremamente importantes, né? O nosso osso, ele precisa que o músculo funcione para que ele retenha o cálcio, assim como os nossos dentes, que precisa se alimentar de um alimento que tenha dureza para que ele consiga reter o cálcio. E, além disso, são pessoas que negligenciam mais a higiene oral, que, em geral, os que usavam mais de 6 horas por dia, chegavam alguns a nem escovar uma vez por dia. Olha só, então vai agregando tudo de ruim, né? Porque a postura é ruim, deficiência de respiração, deficiência de oxigenação, falta de foco, irritabilidade, sono ruim. A gente sabe que quando tem um sono ruim, vai diminuir a salivação, aumentando a ansiedade também, diminui a salivação. Imagina a criança que é para estar com a boca rica em saliva, elas já têm, alguns adolescentes, deficiências salivares e alterações hormonais. Vejam, gente, que coisa impactante na vida dos nossos pacientes. E tem um trabalho da Coreia, eu vou colocar todos aqui para vocês. Esse trabalho da Coreia mostrou que as crianças que usavam a tela mais de 6 horas por semana, elas chegavam a ter 28% mais problemas de cárie do que as pessoas que usavam 6 horas por semana, tá? E esse da Coreia, se não me engano, foi esse, que foi quase 10 mil ou mais de 10.900 e poucos alunos. Eles pegaram ali entre 8 e 14 anos. Né? Teve um também da Índia, né, que eles fizeram, esse era em torno de 500 alunos, e esse aí daí já pegava crianças menores, teve um que era de 3 a 6 anos, e já mostrava crianças com excesso de tela, já com problemas mais de cárie, inflamação gengival e desgastes, gente, desgastes excessivos de tela, simplesmente por terem falta de sono de qualidade, e daí elas tinham muito bruxismo e apertamento durante o dia. Isso é uma coisa que a gente luta com o adulto, e as crianças já estão tendo doenças não cariosas devido ao excesso de tela. E daí, muitas vezes, elas são levadas a um psiquiatra, porque são crianças que não prestam atenção, que são irritadas, que não dormem direito, e o problema, às vezes, está ali em casa, nos hábitos que ela tem que cuidar. Então, nós, como dentistas, hoje, nós temos que ter essa visão integrativa.
Mesmo que seja, não, mas hoje ele veio para uma cárie, então eu vou restaurar. Gente, olhem o todo. Pedir exames laboratoriais para essas crianças é fundamental, porque elas já têm alteração de melatonina, elas já têm alterações hormonais, os parâmetros inflamatórios dessas crianças, e elas já estão começando a ter resistência insulínica e deficiência de vitamina D. Tudo isso a gente já pode pegar nos exames laboratoriais e já pedir para essas crianças e a gente começar a suplementar de uma forma muito antes de aparecer uma doença séria na vida adulta dessa criança, desse adolescente, onde daí sim terão doenças características. A boca, gente, ela começa a mostrar essas coisas muito antes. Então, nós, como dentistas, nós temos que ter essa noção. É lógico que, como eu tenho um site onde a gente vende cursos de exames laboratoriais, e eu sempre incentivo muito os meus alunos a colocarem em prática no consultório esse conhecimento, porque isso é muito importante. Se vocês virem um desgaste excessivo numa criança, se vocês virem cáries, a própria inflamação gengival, isso não é próprio de uma criança, isso não é normal. Uma criança que está começando a ter cárie, ela está com o elemento mais duro do corpo dela, ele está começando a desmineralizar. Essa é uma criança que está com problema de imunidade, porque ela já está perdendo para a bactéria. Então, gente, vale muito investigar, fazer um exame de sangue. Em torno de 50% das crianças até 6 anos, até aumentou um pouquinho já essa estatística, até os 6 anos tem anemia. Uma criança com anemia, ela tem que priorizar a vida e daí vai faltar para as questões ósseas. Então, assim, ó, gente, nós temos que dominar, nós temos que ter essa visão integrativa, porque isso invadiu o nosso consultório. E nós temos que ser dentistas mais atualizados e sabermos tratar as coisas que estão chegando até nós. Então, assim, ó, para aqueles que não dominam ainda os exames laboratoriais, eu aconselho entrar lá no meu site da novaodontologia.space. Lá nós temos o exame desvendando o hemograma, nós temos exames para o metabolismo ósseo e temos um curso inédito que é sobre a osteoporose, da prevenção até o tratamento. E este vale muito porque ele engloba toda a odontologia e a gente, como dentista, consegue prevenir um problema que é de saúde pública. Então, gente, assim, ó, tá na nossa mão. E nós temos que ter esse olhar, nós temos que enxergar o nosso paciente agora como um todo e não só enxergar dentes e boca, porque se nós tivermos essa visão restrita, nós não vamos resolver os problemas dos nossos pacientes e vamos ficar dando murro em ponta de faca, ok? Então, até o próximo vídeo.